E gravando. Boa noite, pessoal. Estamos começando um pouquinho atrasado, desculpem. Devido ao trânsito aí, a gente acabou atrasando mais uns minutinhos, aí não era justo chegar já conectando e começando, né, o encontro, começando o estudo. Vamos, mas enfim, já deu para a gente conectar e vamos começar. Começar com uma leiturazinha aqui para a gente sintonizar. É do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Mensagem 93. Cuida-te, para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Considera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. É uma mensagem sobre acreditar no trabalho, né? Sobre acreditar na empreitada que a gente está abraçando e ir com coragem e confiança. Bom, pessoal, vamos. Alguém quer fazer a prece? Então, vamos lá fazer uma prece para a gente iniciar o nosso estudo. Vamos concentrar o nosso pensamento, nos comunicar com o nosso Mestre Jesus, que presida o nosso encontro, os nossos amigos e irmãos na espiritualidade que nos acompanham, que nos dão inspiração. Agradecendo primeiramente a nossa saúde física e mental, que permite o nosso empenho, o nosso interesse e que nos dá as forças para administrar o nosso tempo, os nossos afazeres, reservar energia para estudarmos, para analisarmos as nossas vidas, os nossos passos e assim procurar redefinir os nossos erros, compreendê-los e nos ajustar nessa caminhada que Deus nos concede através da sua providência, através de grande inteligência e dedicação. Que esse estudo seja de muitas reflexões, de muito aprendizado, que possamos trocar entendimentos e várias ideias. E assim, Senhor, sob a tua égide, sob a tua bênção, vamos iniciar mais um estudo. Assim seja. Pessoal, bem-vindos aí a mais um encontro de estudo do Céu e Inferno, tá? Essa obra básica da codificação espírita, que sofreu, né, aí, algumas adulterações no passado, graças a irmãos muito dedicados, foi resgatada, foi traduzido do original e estamos aqui tendo acesso a esse conhecimento. Então, hoje a gente vai tratar do capítulo 8, que são as penas futuras segundo o Espiritismo. Eu vou ter que mudar aqui para a tela da apresentação, não vou conseguir ver mãos levantadas nem comentários. Então, eu peço que fiquem à vontade para fazer as contribuições, tá? Abrir o microfone, a gente está só numa conversa aqui, não é aula, mas de vez em quando eu vou oscilar, vou alternar aqui para a janela do Meets para gente, para ver como é que tá indo aqui os comentários e fazer algumas leituras. Então,
esse capítulo, ele tem duas partes principais, né? É o caráter científico da doutrina espírita, é tipo uma introdução que o Kardec faz, e outra parte que é das leis, né? Do futuro da alma. Então a gente vai começar aqui pelo caráter científico, são aqueles itens iniciais. E aí eu decidi transcrever essa frase, né, para a gente iniciar aqui, que ela é, como nas palavras da Aninha, ela é bem profunda. Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. A supressão, esse capítulo, ele é uma situação especial no assunto da adulteração, porque ele foi totalmente suprimido e diluído em outros capítulos, né? Ele foi despedaçado, né? Assim, foi diluído de uma forma que é difícil de reestruturar. Ele teve que ser resgatado do original. E nessa diluição que houve, justamente essa parte de que ninguém pode decretar o Código Penal divino acabou se perdendo. E isso já foi é, bastante, foi tratado com muita habilidade pelo nosso amigo Paulo Henrique. Tá? O vídeo está disponível no canal do YouTube do Cantinho. E assim a gente pode fazer uma melhor, aprofundar o nosso entendimento, né? Nessa frase aí. Estando a sorte das mãos, a sorte das almas nas mãos de Deus, ou seja, o futuro das almas ele pertence a Deus. Deus é que, vamos dizer, entre aspas, tá? Habita onde não existe tempo, onde o futuro, o presente e o passado são a mesma coisa para Deus. Ele tem total entendimento, né? Então, o futuro a Deus pertence. A gente tem esse adágio, né? A gente tem esse ditado popular. E o futuro das almas está aí, né? É do conhecimento e do domínio de Deus. Ele sabe, através, até por causa da providência. Ninguém sabe os caminhos que Deus vai tomar para contribuir com a nossa evolução. E ninguém pode, neste mundo, então, na Terra, tá, o que Kardec poderia concluir, que ele poderia afirmar, é sobre a Terra, porque não tinha um conhecimento sobre outros mundos, nem tampouco sobre os mundos mais adiantados. Por sua própria autoridade, ou seja, pode até estar nesse mundo e falar por uma autoridade externa, né? Uma autoridade, a autoridade de alguém superior, decretar finalmente aí o Código Penal divino. Então, aqui ninguém tem capacidade de decretar esse código, de dizer que, como nós já ouvimos em casas espíritas, vocês já devem ter ouvido, tipo umas sentenças, é, sendo bem grosseiro, tá? Dando um exemplo bem grosseiro. A pessoa que atira na própria cabeça renasce, vai renascer não, desculpa, vai reencarnar com hidrocefalia, um exemplo, bem grosseiro, mas a gente já ouviu isso e eu acho que não é raro se dizer por aí. E outros tipos de sentenças. A pessoa, a gente escutou recentemente um palestrante falando de doenças congênitas, né? E tinha uma família lá assistindo a palestra com um filho deficiente nos braços, e eles foi foi nítida a mudança de postura, como eles ficaram atentos àquela parte. E aí o palestrante, infelizmente, falou de punição, de karma, etc., né? Aquela visão que justamente esse capítulo dá uma. A obra do céu e inferno vem destruindo toda essa visão heterônoma, né? De que Deus pune, de que Deus se vinga do karma, enfim. Vamos lá prosseguir. Assim, uma opinião sempre será pessoal, seja engenhosa, racional ou bizarra,
e ridícula. Então, olha, quando alguém diz alguma coisa sobre esse Código Penal, ou seja, diante dos erros que a gente comete, o nosso futuro é tal, é uma opinião pessoal, tá? Ela pode estar certa, ela pode estar errada, ela pode estar parcialmente correta, pode ser uma ideia totalmente ridícula, porque é aleatório, ela não tem. Se ela fala sem fatos para basear, né, o que ela está dizendo. Fatos transformam uma opinião em princípio. Então isso aí, vocês veem como já se desenha um caráter científico, né? Toda a ciência se apoia em fatos. Não adianta a gente tentar lutar contra os fatos. E só eles vão poder dar validade a uma opinião, né? Se a gente tem a opinião em algo, tem uma crença, que se baseia em fatos, a gente vai encontrar respaldo e a gente vai ter bons argumentos, né? Essa opinião, entre aspas, que se torna um princípio, né? Tem um fundamento doutrinário, e vai começar a conquistar as pessoas pela razão, né? Vai começar a convencer. Esse fundamento científico é a premissa da doutrina espírita, tá? Então, sempre os fatos. Inclusive, o Kardec recomenda por várias vezes nas obras básicas que a gente esteja atento à evolução da ciência, à observação dos fatos, porque novos fatos podem trazer novas interpretações e uma reforma, né, da visão que a doutrina oferece. Mas aí, passados 160 anos, mais 160 anos, a gente não encontrou essa necessidade ainda. É, o ser humano filtra conteúdos pela razão. Então, isso aí vem de uma questão já falando de evolução anímica, tá? A gente já realizou bastante evolução desde, vamos botar aí, pelo menos 1000 anos, da Idade Média para cá, já é muita evolução. E, inclusive, é num ritmo meio que exponencial, né? A gente vem acelerando bastante a evolução intelectual, no sentido intelectual, tá? O moral tem, já tem contrapontos, né? Mas a razão a gente tem feito bastante avanço, principalmente nos últimos 500 anos. E sistemas só podem apresentar uma probabilidade, probabilidades mais vantajosas, desculpa, tem um errinho aí de escrita, mas jamais uma certeza, tá? Então, o que é que o Kardec chama de sistemas? Sistemas são opiniões concatenadas. Então, as pessoas são pessoas que tentam fundar uma religião ou uma filosofia espiritualista, tá? Que com algum viés desse tipo e que simplesmente é uma coletânea de opiniões, de coisas que podem, algumas dessas opiniões podem estar apoiadas em fatos, outras são derivações de ideias anteriores, mas que têm geralmente um, um objetivo de conquistar seguidores. E essa coisa de conquistar seguidores é que o sistema vai começar a ser desviado para dizer o que a pessoa quer ouvir, né, para usar táticas psicológicas de convencimento, a persuasão, etc. Então, esses sistemas, baseados em opiniões sem fatos, ele pode apresentar uma boa probabilidade, que pode até parecer mais vantajosa, mas jamais vai oferecer uma certeza, tá? E aí é isso que ele diz, que a nossa razão está evoluindo no sentido de começar a rejeitar esses, esses, isso que ele chama de sistema, tá? Sem a razão satisfeita, o ser humano vacila. E aí vamos ver. Quais são as consequências de sistemas irracionais, né? Sistemas que não atendem à lógica nem à razão. Ou a pessoa vai proclamar o nada e gozar o agora, tá? Então não acredito mais em nada, o que importa é o agora, que é o que eu tenho nas mãos. O passado já aconteceu e o futuro eu não conheço. Então eu vou curtir o agora, fazer o que dá na telha.
ou vai crer em algo sem saber por quê. E aí tem um grande perigo, porque a pessoa começa a acreditar por conveniência, começa a acreditar só por medo, porque está sendo governado pelo medo, porque foi persuadido. Então, a gente começa a andar num caminho cheio de casca de banana, né? Que a gente, para escorregar é muito fácil. As lacunas do que sabemos sobre a vida maior, ele não usa essa expressão, quero fazer esse adendo aqui na apresentação, ele não usa a expressão vida maior, tá? Isso é uma expressão que eu gosto, que vem dos romances espírita. Eu gosto dessa expressão vida maior, mas assim, é o destino da alma, o futuro, tá, do espírito. As lacunas do que sabemos sobre a vida maior têm sido preenchidas pela imaginação. Ou seja, na falta de fatos, o que é que o ser humano tem feito? Ao longo, tá sempre a gente tratando da evolução das religiões, ou seja, ao cabo de séculos e séculos. O ser humano foi preenchendo as lacunas com a imaginação, colocando as ideias dele. Então, aquilo que era mais conveniente, aquilo que as pessoas gostavam mais de ouvir, aquilo que trazia mais seguidores, aquilo que parecia mais lógico, era mais fácil de preencher. Então, o ser humano foi criando várias histórias e fazendo ressignificações, né, reempacotando ideias, né? Sistemas foram apresentados a uns poucos iniciados, que puderam entrever um pouco da verdade, verdade aí em letra maiúscula, tá? O que é verdade? A vida espiritual como ela é de verdade, tá? Como ela é na realidade. Ah, o que foi negado à maior parte da humanidade. Isso é uma coisa, um raciocínio muito interessante da gente fazer, porque, inclusive outro dia, isso é um pensamento pessoal meu que eu estou compartilhando com vocês. Provavelmente, muitos de nós, tá? Muitos de nós está sendo educado não, instruído, em escola, recebendo ensino formal pela primeira vez na existência. Porque a história da humanidade, da maior parte da humanidade, é de miséria, é de pobreza, de ignorância, né? Então, muitos de nós, como espíritos, está recebendo instrução sistematizada, erudito, pela primeira vez na existência, ou pelo menos completando, né, o ciclo. Então, porque a vida sempre foi muito difícil. E satisfazer as necessidades básicas sempre foi mais difícil do que obter um, um ensino fundamental. Até até o que, um século atrás, saber ler era um diferencial, ler e escrever, né? E hoje a gente tem aí doutores, né, aos milhares por aí. Então a gente tem aí que esses sistemas, né, que são essas coletâneas de ideias sem base em fatos, sem base científica, eles foram criados e foram apresentados a alguns poucos iniciados. Olha, esses iniciados que tiveram acesso aos sistemas, aos escritos, né, às escrituras sagradas, como muitas vezes como é chamado, eles puderam ter um pouco de conhecimento da verdade, tá? Eles puderam saber um pouco sobre o que é espiritualidade. Mas a maior parte da humanidade permaneceu ignorante totalmente, né? Então, e a gente tem aí que por quanto tempo não foi as missas eram rezadas em latim e de costa para o público. Então as pessoas estavam ali sem entender nada. O latim vulgar já tinha se perdido há muito tempo. Então, mas era considerado uma língua sagrada e as pessoas estavam ali só por medo, né? Por medo de, e se eu disser não, o que é que vai acontecer comigo? E se eu for condenado ao inferno porque eu não vim para a igreja? Então, eram regidos pelo medo, não criam, eles acreditavam em algo, mas não sabiam em quê. A doutrina das penas eternas faz parte desse número, tá? Então, as penas eternas, elas foram bem acolhidas pela humanidade, tá? Parecia lógico,
e ela teve a sua razão de ser até numa determinada fase de desenvolvimento do ser humano, fase de desenvolvimento intelectual. Mas chega um momento em que a pessoa, mesmo que ela ache que acredita, vem o convite à lógica, vem o convite ao raciocínio, que é principalmente, inclusive a gente já estudou em outros capítulos, que é quando um ente amado, que a gente bem conhece, pela doutrina das penas eternas, vai ser condenado ao inferno, irremissivelmente. E a pessoa vê que, não, peraí, eu conheço, ele não merece isso. Mas a doutrina ensina isso, não, mas não faz sentido. Então aí a pessoa coloca a razão para trabalhar e facilmente ela questiona, né, a validade desse entendimento, dessa interpretação. É, teve um caso, né, que eu não presenciei, mas aí eu fiquei sabendo de um jovem que tirou a própria vida e a mãe, devastada ali, né, ouviu de quem, dos religiosos que ela esperava, de quem ela esperava o conforto, dizerem não, não adianta orar porque a alma dele está perdida. Suicidas vão para o inferno, não adianta, não se faz oração para suicida. E aí ela se revoltou, né? Logicamente ela se revoltou porque o filho dela não era nenhum monstro para ser tratado daquela forma. Ele estava com depressão, era uma pessoa doente, sofreu muito e chegou a cometer aquele ato de desespero. Então a visão muda porque a razão foi ativada, né? A pessoa rapidamente abandona a fé cega. A pessoa deseja crer, mas precisa saber por que crer. Essa solidez é mantida tão somente por fatos, tá? Então observar, a gente precisa que as coisas façam sentido para que a gente acredite. A mediunidade é a ferramenta do testemunho dos que viveram e vieram descortinar os mistérios da vida maior, ou existência espiritual, tá? Da vida do desencarnado, o futuro da alma, como a gente preferir chamar. Completando os ensinamentos de Jesus. Então vejam, a mediunidade é o que permitiu que os espíritos, os desencarnados, viessem dar seu testemunho de como é a coisa do lado de lá. E não só eles deram esse testemunho, como o nosso irmão Kardec, assim como outros, né, mas Kardec com um destaque estupendo, muito superior, ele conseguiu ligar, fazer um estudo sistematizado que demonstrou a coesão desses testemunhos e que dentre esses testemunhos, muitos deles eram ensinamentos profundos e que vinham completar os ensinos de Jesus. E esses espíritos que estavam ali transmitindo mensagens, nada mais eram do que as próprias pessoas que viveram na Terra. Um dia desses eles estavam encarnados, né? Então a gente tem eu pensei nessa imagem da chave da fechadura, né? Porque Jesus primeiro deu a fechadura, que eram as parábolas e as lições que ele deu e não foram compreendidas. E ele disse que um dia a gente ia entender, a gente ia evoluir o suficiente para poder compreender. Então ele deixou ali, aquela parte ficou fechada, né? Era uma fechadura trancada. Mas ele prometeu a chave, que seria a manifestação do Espírito de verdade, que ia resgatar tudo que ele ensinou e a gente ia compreender com muito maior profundidade. E daí a gente tem, através da doutrina espírita, a, uma nova visão sobre o que é uma doutrina religiosa, né? Ah, qualquer um pode examinar o que? O testemunho, né? Os escritos, as obras básicas. Então, qualquer um, não existe autoridade para ler, para examinar. Não existe título, tá? Qualquer um pode pegar e estudar por conta própria.
a pluralidade, a diversidade de médios, não só de pessoas que possuem mediunidade, mas a variação do nível de instrução, do nível da classe social, não existe nenhum tipo de classificação. O que existe é a habilidade e a dedicação ao trabalho e ao estudo. Dominar a mediunidade e a compreender, né? Então, é intrínseco do indivíduo e não a situação social, nem ao grau de instrução. Pluralidade de espíritos, que é a mais diversa, que vai do vingativo, possesso, irado, né, inferior, até os mais, ah, os mais instruídos, os mais evoluídos que ditaram comunicações durante a codificação. Então não tem um espírito que seja melhor do que o outro, não existe assinaturas famosas, né? Como a gente já estudou isso, não tem importância. O que importa é o conteúdo que ele transmite. A ausência de escolhidos e sacerdotes, tá? Então não existe pessoas melhores, não existe sacerdote na doutrina espírita. A gente somos irmãos e de mãos dadas a gente vai aqui trocando ideias, né? Uns leem mais, uns livros, outros se interessam mais por outros assuntos e a gente vai se aprofundando e junto a gente vai caminhando. É melhor do que andar sozinho, né? E aí, a ausência de escolhidos merece a gente fazer aqui uma menção a médiuns famosos, né? Como Chico Xavier, Divaldo e até pessoas que não são da doutrina espírita, mas de grande destaque espiritual, né? Como Madre Teresa, como a, o Mahatma Gandhi, enfim, muitos nomes que poderia citar. Essas pessoas, por mais que elas tenham alcançado um alto nível de espiritualização, que tenham transmitido muito conhecimento e sejam muito amados e admirados por nós, eles não são escolhidos de Deus. São pessoas que alcançaram aquele nível e vieram compartilhar com a gente, né? Assim como alguém que leu um livro que ninguém mais leu, e aí compartilha esse conhecimento, né, com os outros. As suas experiências também, que muitas vezes é maior, né, já viveu mais. Então, isso é muito importante. Não se trata de escolhidos, mas de trabalho, compartilhar os frutos do trabalho. A ausência de templo ou de capital, tá? Não existe templo da doutrina espírita, por mais que a gente se reúna na casa espírita ou na casa de alguém, aquilo ali não é um templo, é a união que importa, né? É o conceito primitivo de eclésia, de igreja, né? São as pessoas. Nós somos o templo. Um pouco capital, né? A cidade de Lyon, é, onde o Kardec encarnou, não é mais importante do que Uberaba, onde Chico viveu, nem qualquer outra cidade, tá? Pra, em termos de mediunidade, de estudo da doutrina, nem nada disso. Comunicações, elas são numerosíssimas, tá? E superam as opiniões pessoais. Então, são as comunicações que vêm através da mediunidade, quando elas são analisadas e elas têm correlação com ensinamentos prévios, com outras comunicações. Então, elas formam uma doutrina muito mais complexa, né? Com muito mais fundamento do que opiniões pessoais que podem ou não estar corretas ali, que podem ter inclusive, que podem inclusive ser enviesadas, né? E aí a gente passa para o resumo do futuro da alma, o resumo da lei do futuro da alma. Daniel, antes Oi. de tu iniciar aí,
a gente nota, né, antes dele introduzir os 25 itens, a gente nota o quanto a ideia que Kardec nos traz nesse comecinho, nesse embasamento teórico dele, é revolucionário, né, gente? Se a gente for pensar naquela época, os dias atuais, ainda continua a ser revolucionário. Porque você tira do poder das pessoas esse poder que elas acham que têm, né? De julgar a vida alheia. Um poder que a gente tem, né? Que a gente julga ter, porque nós julgamos os outros. Nós sentenciamos os outros. Então, imagina a época de Kardec dizer que o destino das almas, né? A sorte das almas está na mão de Deus, tira o poder daquele que se acha o top das galáxias de uma instituição religiosa, dos nossos tempos atuais também, dos médios ditos famosos. E a gente passa a ter um olhar diferente, né? Quando a gente escuta, a gente já, se a gente parar para pensar, a gente já tinha esse ouvido diferente, né? De não aceitar quando um médium muito famoso espírita vem e diz que tal tragédia se deve porque as pessoas estão na sintonia do vírus, né? A gente ouviu muito isso na Covid-19, né? Que só vai pegar Covid quem tiver sintonia com o vírus. Qual é o embasamento espírita que uma criatura tem em dizer algo assim? Nenhum. Mas muitos, né, tentam, né, vão lá defender, não, porque é uma pessoa famosa, porque faz muita caridade, sim, mas isso, isso não tem nada a ver, né? É a opinião pessoal dessa criatura, né? E também da gente ter esse olhar caridoso para com essas pessoas, né? Porque que são pessoas boas, que são pessoas infalíveis, né? Que também não têm o direito de emitir sua opinião e também de se equivocar em algum momento, né? Então, é uma ideia que Kardec nos traz que segue revolucionando. E eu acho que ainda vai revolucionar bastante, porque a gente vê muito ainda isso no movimento espírita, né? Essa centralização, como o Daniel nos traz, né? Como Kardec nos trouxe, o centro espírita não é o diretor, não é o dirigente da reunião mediúnica, somos todos nós, né? Cada um desenvolvendo sua tarefa que lhe cabe. E a gente vê, assim, o quanto o método que Kardec trouxe para o espiritismo foi justamente essa universalidade, né? Dos espíritos, não é só um espírito que se comunica, são vários espíritos, né? Cada um trazendo um relato. E aí, olha só, e quando a gente vê a questão do suicídio que Daniel nos trouxe, em que a gente ainda sentencia o espírito, né? A gente ainda tem essa visão equivocada de que o suicida não tem perdão. E a gente vê tantos relatos, e relatos tão diferentes, de diversos espíritos que nos traz a sua própria história, né? Então, assim, é revolucionário essa ideia de que Kardec nos traz e ainda vai continuar revolucionando, graças a Deus. Bem colocado, Aninha. E para eu poder entrar aqui nessa parte do resumo da lei, tá, como a Aninha disse, são 25. E foram justamente essas 25 que tinham sido embaralhadas, que tinham sido diluídas nas obras adulteradas. É, eu tive que ter um cuidado, certo? Como já houve adulteração, como já tem toda essa coisa, manipulação das palavras, tá todo mundo muito alerta com isso. E ainda tem essa coisa vamos dizer, o cancelamento anacrônico, né? Que está parecendo que é uma virtude que as pessoas adoram fazer, condenar o que alguém falou há 160 anos atrás. Então, para não pisar nesse espinheiro, o que que eu decidi fazer? Ficou feio, esteticamente não é agradável, mas eu tirei foto do livro, é, do jeito que tá para a gente ir fazendo a leitura aqui, o acompanhamento de lei por lei. Isso aqui merece a gente ir tratando devagarinho. Então, eu não quis fazer os meus resumos, criar tópicos para estar sintetizando nada, porque isso aí é uma receita que pode fazer o bolo desandar. Então, vamos lá. A alma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, teve alguma coisa? Hum, hum, é, a alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual. Ah, sim, pessoal.
o que acontece aqui? Como é que Kardec diz, caso pareça aí uma contradição, tá? Porque ele diz que ninguém nesse mundo, por sua própria autoridade, pode ditar o Código Penal eh, do futuro da alma. No entanto, ele vem aí com 25 leis do futuro da alma. Mas não é contraditório, tá? Ele diz assim, no capítulo, logo antes de iniciar, ele diz: de acordo com o que se estuda na doutrina espírita, com os ensinamentos trazidos e toda a base de fatos, todas as análises que ele já fez até chegar a escrever esse livro, do Céu e Inferno, né, que ele começou lá com o Livro dos Espíritos, ele traz, olha, a gente pode resumir as leis pela perspectiva da doutrina espírita nesses 25 itens. E aí a gente vai fazer a leitura, tá? Então, primeiro, a alma ou espírito sujeita-se, na vida espiritual, às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Vejam só, a alma ou espírito não é só uma questão aí, nada com Kardec é à toa, tá? Se ele bota uma palavra ou outra, tudo tem significado. A gente tem que estar alerta. Lá no início, na introdução do Livro dos Espíritos, a gente vai ver lá nos prolegômenos, que ele chama de alma, que ele convenciona chamar alma o espírito encarnado, tá? Então ele se refere a espírito quando é desencarnado e alma quando é o espírito encarnado, beleza? Então tanto faz o que a gente faz, os erros que a gente comete como encarnado ou desencarnado. Na vida espiritual, a gente vai estar sujeito às consequências das imperfeições das quais nós não nos despojamos durante a vida corporal, tá? Seu estado infeliz ou infeliz, seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então vejam, se a gente é feliz ou infeliz depende do nosso grau de depuração, tá? Ou de nossas imperfeições. Se a gente preferir ver o copo meio cheio ou meio vazio, tá? Então é assim, quanto mais evoluído, menos imperfeições. Ou seja, mais feliz a gente é. Se a gente tem mais imperfeições do que virtudes, a gente é mais infeliz, ok? E isso é a situação na vida espiritual, porque por que que ele faz esse adendo? Porque no mundo, quando a gente está encarnado, a gente tem as distrações da matéria. A gente pode estar, por exemplo, bem financeiramente e ser extremamente materialista, estar feliz da vida. A gente é inconsequente e não leva a sério a importância da vida espiritual e depois vai pagar o preço. Como é que esse preço vai ser pago? A gente vai estudando, tá? E aí vem a segunda, sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Então, sendo todos os espíritos perfectíveis, isso diz muito com poucas palavras. Isso quer dizer que nós estamos destinados à perfeição. Nós temos uma trilha de aperfeiçoamento para traçar. Ou seja, Deus nos cria a todos imperfeitos. Então ele nos cria com a capacidade de nos tornarmos perfeitos. E como ele diz, é o nosso próprio esforço, é a nossa dedicação que vai determinar a nossa felicidade, a nossa infelicidade. Tá? E nós trazemos em nós mesmos esses elementos, tá? Ou seja, nós somos autores do nosso futuro. Isso não quer dizer que a gente não receba ajuda. A providência divina está aí, que é um amor incessante e extremamente sábio e habilidoso para nos ajudar sem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, a gente trabalhar pelo nosso próprio adiantamento, ou seja, reforma íntima.
A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, olha só, isso é muito importante. Toda imperfeição é causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é causa de satisfação e atenuação dos sofrimentos. E essa é a maior pedagogia para o espírito. Essa é a pedagogia divina. O espírito, ele começa a perceber, à medida que ele vai se tornando mais evoluído intelectualmente, ele começa a analisar causa e reação. Aí ele vai percebendo, olha, quando eu faço isso aqui, eu sofro. Quando eu faço isso aqui, eu fico bem. Então ele vai começando a se sentir atraído para aquilo que lhe traz bem-estar. E aí, à medida que a gente vai acumulando entendimento e se tornando mais e mais responsável pelos próprios atos, a gente vai evoluindo cada vez mais rápido, a gente vai acelerando. De onde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Então, é uma relação direta. Quanto mais boas qualidades a gente desenvolve, mais felicidade a gente experimenta. Quanto mais imperfeições, mais infelicidade, tá? Ou seja, infelicidade ligado, né, ao sofrimento. A quarta lei. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Vamos lá, apareceu a palavra mágica aí, punição. Vamos tratar de punição. A doutrina espírita, ela ressignifica o termo punição, tá? Porque se a gente veio estudando até agora que Deus não pune, que nós sofremos pelo nosso próprio afastamento da nossa essência divina, ou seja, do bem, né? Quando a gente se afasta de tudo que é benéfico, de tudo que é amoroso, a gente começa a sofrer. E isso é uma consequência direta que serve de alerta. Olha, tu está no caminho errado. Volta a fazer o que tu fazia antes ou faz alguma coisa diferente. Isso aqui não está dando certo. Então, essa é a grande sacada para a gente entender que Deus não pune. Quando Kardec fala aqui em punição, é por causa das leis divinas que causam sofrimento quando a gente se afasta da nossa essência, tá? Do caminho do bem. Então, a punição a gente pode entender como se a gente fizer um exame da consistência das comunicações, né? A punição vem por lei divina e ela está inscrita na própria consciência do espírito que despertou, tá? Do espírito que começou a entender o que é bem e mal. Claro que é paulatino, né? É uma coisa gradativa. A gente vai aprendendo cada vez mais e aprofundando o entendimento. Mas a questão é essa, é a consciência desperta, que se traduz no sentimento de culpa. Se a gente pensar aí num espírito muito inferior, muito primitivo, ele não tem noção de certo e errado. Como é que ele vai sentir culpa? Ele não sabe que errou, tá? Então, quando a gente sabe o que é certo e errado, não adianta mais querer mentir. Porque se a gente pode mentir para uma multidão, enganar um planeta inteiro, a gente não pode enganar a si mesmo. A gente sabe que está certo ou que está errado, tá? Então, esse sentimento. Oi? Não, então essa dor aí, essa punição é porque é uma dor moral, né? Então é o próprio espírito que sente, porque, como tu acabaste de colocar, tá na consciência, e como ele já despertou, vem a dor moral, justamente porque ele já despertou. Ele já não é mais leigo. Então, é a gente mesmo que precisa, sente a necessidade de se reajustar com a justiça divina. Seria isso. Perfeitamente. Isso aí, ó. Foi a Ellen, né, que falou?
Sim, fui eu. Perfeitamente, Ellen, é isso mesmo. Aí, assina embaixo, porque é exatamente essa situação. A gente, como nós somos autores do nosso destino, a gente vê que foi os nossos passos que a gente decidiu com o nosso livre-arbítrio, que causou aquele sofrimento, a gente vai querer reparar, até para poder se livrar daquilo, né? Um sentimento de culpa, ele é como é o famoso fogo que arde sem consumir, é o sentimento de culpa para o espírito, que ele não está sendo distraído pelas coisas da matéria, né? Nem pelos prazeres, nem pelas vicissitudes. Ele está ali mergulhado o tempo todo nos próprios pensamentos. É o que existe para ele. É os pensamentos, é a culpa. E ainda tem as questões vibratórias, né? Que a gente compartilha a vibração dos outros e aquele sofrimento que a gente chama de umbral, e como a gente já estudou aí no capítulo sobre o inferno, né? Que é aquele sofrimento compartilhado, né? É, É, e tem até uma nota que ele fala, acho que é na página 134, a nota 100, que ele diz que a duração do castigo está condicionada à vontade daquele que sofre. Então, quando a gente cansar de sofrer, de ficar nesse processo, é a gente que vai virar a chavinha e vai dizer, opa, não quero mais isso no meu caminho. E aí a gente muda, porque está doendo muito, né? Então, depende de quem? Depende da gente mesmo, do próprio espírito, essa virada, né, na trama, que é o que ele está falando nessa nota do autor, não sei, né? Eu não sei, exatamente. eu Isso não mesmo. sei quem aqui de vocês assistiu Os Mensageiros no cinema, não leu o livro, né? Viu o filme. Que tem, eu acho que é logo perto pro finalmente, em que. Ai, mas eu vou falar, né? Já chegou nos streams. Em que o benfeitor vai lá, né, nas zonas de padecimento, né, esperando justamente esse momento do espírito cair em si, né? Cansado de sofrer, vamos mudar de mentalidade, né? E aí ele vai até lá, esse grupo de espíritos que estavam naquela situação, consegue, né, levar algum desses e estende a mão para um dos poucos que ficou. Estende a mão e aquele espírito ainda rejeita o auxílio, né? Ou seja, Deus sempre deixa a porta aberta ao arrependimento, né? Mas cabe a nós, no nosso momento, se arrepender. Então não depende de ninguém isso aí, depende da gente. Ah, não chegou nos streams, não? Eu vi no grupo da FEB Cinema que já tava na Star, algo assim. É isto. Beijos. Então, então, nessa questão da punição, o que Kardec traz aqui, tá? Então, a gente tem esse entendimento de punição, tá? Que é sofrer as consequências dos próprios atos, tá? É sempre a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Como a Ellen falou, ele mesmo vai chegar uma hora que ele não aguenta mais. Os pensamentos correndo atrás dele mesmo, né, e lhe atormentando. Porque a gente, para quem não estuda a fundo a doutrina, vai achar assim, então se ele não vai para o inferno, ele pode ficar errando e vai ficar errando para sempre. Quando é que esse espírito vai evoluir? Ele não vai melhorar nunca. Mas não é assim que acontece. A lei de progresso, ela é uma lei divina e todos estão submetidos a ela. A gente tem dentro da gente uma essência que diz que a gente tem que progredir. A gente não consegue, a gente pode parar por um tempo, resistir, mas é um impulso, é como a gente negar um instinto, sabe? Por mais que a gente tente negar um instinto, uma hora ele empurra a gente para frente. É, imagina a lei divina, é muito mais forte. O espírito, e essas coisas para o espírito são extremamente poderosas. Então, as leis divinas, o tormento da consciência, ele não consegue segurar por muito tempo. Tá? É, E, na e- nota.
Desculpa, na nota Não, do fica à vontade. autor, no 101, ele fala justamente isso que você está dizendo. Ele diz que o inevitável arrependimento, todos os espíritos, sem exceção, serão felizes pelo esforço e nessa escolha, que é a gente se tem uma destinação, a destinação é a gente ser feliz realmente, que é isso que ele está colocando nessa nota. É o inevitável arrependimento. Então tem uma hora que a ficha vai cair. Não adianta, que é isso que tu acabaste de falar. Vai chegar a um ponto que não suporta mais. É, E essa dor que vai fazer com que ele se mexa, com que ele tome uma atitude. exatamente. Chegou uma hora que ele não aguenta mais. E aí a gente tem foi uma coisa assim que ficou extremamente esclarecida e foi um grande salto que a gente deu com essa obra traduzida do original, que é a teoria moral autônoma versus a intervenção divina, tá? Então são duas teorias que se chocam, elas não coexistem, tá? Então, de um lado a gente tem a teoria moral autônoma, que é, vamos dizer assim, o núcleo da doutrina espírita, tá? Que ela traz, assim, uma sequência de fenômenos, vamos dizer assim, para o espírito. Ele desperta a consciência, ou seja, ele aprende que algo é errado, vamos dizer assim, para colocar um exemplo. Ele desperta a consciência e aí ele começa a sofrer por causa do erro cometido. No momento em que ocorre uma mudança de mentalidade, ou seja, como a gente está conversando agora, quando ele não suporta mais o sofrimento, quando ele não suporta mais arcar com o preço daquele erro, ele vai se arrepender. No arrependimento, imediatamente começa o sentimento de culpa. E aí ele passa a desejar a reparação, ok? E nisso tudo, nesse processo, o que é que a gente observa? A autonomia. Tudo foi decisão do espírito, por mais que ele tenha sido inspirado, aconselhado, que ele tenha recebido os melhores fluidos, ninguém fez com que ele decidisse. Ele foi, pelo próprio aprendizado e pelas próprias decisões, no tempo dele, decidiu agir na reparação. E o que é essa reparação? Isso varia praticamente ao infinito, tá? A gente, como Kardec diz aí nesse capítulo, tudo que a gente não consegue delimitar, a gente chama de eterno ou de infinito, né? Como é ilimitado, assim, o número a gente não tem conhecimento, varia ao infinito, tá? Qual é a reparação? Pode ser uma doença congênita, pode ser uma doença que aparece, se manifesta só em idade adulta, uma doença, um sofrimento na vida, né? Um revés que a pessoa sofre na vida, que de perder tudo, ou de perder os familiares, ou de perder os amigos, de se ver isolado, enfim, várias, várias situações. Inclusive, coisas que aparentemente são boas, de repente ganhar uma grande soma em dinheiro, fazer um sucesso, né? Ficar conhecido, ficar famoso. E o que é que você vai fazer nisso? Muitas vezes as pessoas têm atitudes que chocam os outros. Ah, mas não era, jamais eu pensaria em fazer isso. Mas às vezes é o resgate daquela pessoa. Ele veio com essa intenção e aquilo ali para ele é importante. Aquele espírito é importante agir daquela forma. E aí não tem como a gente dizer se está certo ou se está errado, porque é para o proveito dele, tá? E dos outros, claro, porque o bem que a gente pratica raramente beneficia só a gente. Ele faz parte de uma rede, né? A punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Então, como eu acabei de dizer, devido à nossa pluralidade, né? Cada um tem sua história, nós somos muitos, nosso entendimento, as nossas motivações, as circunstâncias em que a gente errou ou acertou, varia demais, é incontável as possibilidades. Então, a gente vai ter também um leque imenso, praticamente infinito, de resgates para fazer. Então, às vezes, o mesmo erro
pode ser resgatado de formas diferentes. Por isso que a gente não pode dizer que uma pessoa que tirou a própria vida vai reencarnar de tal forma, tá? Ah, uma pessoa que cortou os pulsos vai reencarnar com tal doença. Uma pessoa que tirou na cabeça vai renascer com tal doença. Uma pessoa que roubou, um político corrupto vai renascer de tal forma. Às vezes não, às vezes sim, às vezes não, tá? Então, como ele disse no início, são sistemas, são opiniões pessoais, não tem nenhuma base nos fatos. Não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa segundo o seu valor, tá? E isso está tudo na nossa consciência. Lembrem, Deus não é um juiz com um martelo na mão. Tanto que se a gente pedir para para uma criança fazer um desenho é, de Deus, geralmente a grande maioria vai desenhar um, um homem idoso num trono de ouro, tá? Com algum cajado, um martelo na mão, né? Com algum poder e tal. Porque essa ideia primitiva que está na gente, que a gente traz de milhões de anos de evolução. Está construída essa imagem de poder, de força, de ser um juiz, de ser impiedoso, tá? E a ideia é totalmente outra quando a gente estuda a doutrina espírita. A gente vê que não casa com os fatos, que essa visão não casa com os fatos. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Ora, se a lei divina é de progresso e não de castigo, excepcionalmente importância, excepcional importância vai ter todo e qualquer mérito que a pessoa, que o espírito praticou, de boa ação que o espírito praticou, tá? Então, vai ter sempre o seu peso. Por menor que seja, ele vai estar lá, ele vai contar. Porque o erro e o acerto, tá? A causa e reação, a felicidade e sofrimento, são os balizadores, eles servem de alerta para a gente ir ajustando o nosso caminho. É como naquele joguinho antigo de cirurgia, né? Ó, operação, né? Que tinha um boneco que dava choque, né? A gente ia com uma agulhinha e quando a gente errava, se a gente mexesse muito para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, não colocasse a pecinha no boneco certinho, ele apitava ou dava um choque, não me lembro direito. Então, é desse jeito. Ele dá aquele alerta: opa, por aqui não. Sofreu, corrige essa rota aí. É, Então, alguém escreveu aí nos comentários: cada caso é um caso, né? É uma frase bem popular, mas é desse jeito. Aqui, a Camila Freire. Cada caso é um caso, perfeitamente. Assim, a gente pode resumir dessa forma. Aí vem a oitava aqui. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Então a gente vai ter aqui, ó, quanto tempo o castigo vai durar? Porque eterno não é, tá? Quanto tempo o castigo vai durar? Olha, se é uma coisa muito grave, é, também depende do empenho em resolver essa culpa, tá? Porque se o espírito for muito. Às vezes o espírito cometeu uma falta grave, mas é um espírito de personalidade forte, ele é decidido. Quando ele decide reparar, ele vai lá e repara.
Ele não fica fugindo, ele não fica postergando o trabalho que ele tem para fazer. Estão vendo como é que é a lógica da coisa? Então, mesmo que seja uma falta muito grave, ela pode ser é, espiada ou reparada em pouco tempo, mas com um empenho, ou seja, um sofrimento condizente com a falta que ele cometeu. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele, ou seja, Deus não vai determinar o quê, como a Ellen comentou aí, o próprio Espírito vai pedir, tá? E é uma coisa bem interessante que apareceu aqui com esses estudos, que foi pessoalmente aqui, já estudo há alguns anos a doutrina, já conheci em idade adulta, mas já tem uns bons anos que estudo. Foi uma grande quebra de paradigma, porque, por exemplo, ah, vamos dizer, num relacionamento amoroso, uma pessoa magoou a outra, tá? Um parceiro magoou o outro. E aí, um fica com aquele sentimento de culpa. E aí a gente pensa, vai ter que reencarnar e formar um casal de novo para poder reparar essa culpa, para poder reparar essa falta. Mas a culpa, quem está sentindo é aquele que errou. Aquele que já perdoou, ele já deixou para trás, para ele já é uma etapa vencida. Ele não precisa vivenciar aquilo de novo, ele não tem nenhum resgate para fazer. E às vezes ele tem até outros compromissos que ele precisa seguir em frente na caminhada. E aí a reparação, para que aquele espírito que se sente culpado fique em paz, ele vai encontrar um outro jeito de fazer. Não precisa ser necessariamente as mesmas peças em jogo, né? A gente voltar as peças no tabuleiro para aquela mesma posição. Isso não faz sentido. A caminhada segue, né? As peças vão mudando de lugar e a gente vai seguindo o baile, né? Então, a necessidade de reparo, ela não está vinculada a essa percepção, esse entendimento de retornar as peças para a mesma posição do tabuleiro para seguir dali para frente, tá? Então, sempre vai estar com o bonde andando e a gente vai se resolvendo. Em resumo, então, o aperfeiçoamento sério e efetivo é a expiação, tá? É a correção dos nossos defeitos. E a reparação, que é o retorno sincero ao bem, ok? Que é a gente realmente corrigir o erro que praticou. O espírito é, assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Inclusive, esse mal pode ser contra si mesmo, tá? Os vícios, a pessoa fica se destruindo, acabando com a própria saúde, né? Ou fugindo de suas responsabilidades. Então, o mal não é necessariamente ser uma pessoa que puxa um gatilho ou que comete crimes de lesa pátria. O mal no sentido geral, qualquer afastamento do bem, ok? Inclusive a inércia. Ah, uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito que houvesse aperfeiçoado, ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Conseguem ver que se a gente condenar, se Deus condenasse um espírito por uma falta que ele cometeu, ia invalidar todo o progresso que ele já fizesse, que já tivesse feito. Ou se ele considerasse que ele é bom e merece o céu, e tivesse passando uma borracha no mal que ele praticou, né? Então, tem até uma passagem bíblica, eu sou ruim de relembrar as partes, né? Em que os pingos, aquela história do pingo nos is, né? Desculpem, tá fugindo a memória, não vou me deter muito nisso. De colocar os pingos nos is e nos iotas. Não vai faltar nada, tudo, toda a pontuação vai ser feita direitinho, tá? Então, leve o tempo que levar. Deus, que é justo, pune o mal enquanto existe e encerra a punição quando o mal não existe mais. E como é que Deus exerce esse juízo? Na nossa própria consciência, a nossa consciência que pede.
pela lei de progresso, nós mesmos pedimos para expurgar aquele mal. Quando a gente não sente mais a culpa, não tem mais por que a gente persistir, né, no reparo. Não existe mais reparação a fazer, ok? Assim se acha confirmada esta expressão: eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e eu o acusarei até que ele se arrependa, certo? Então, o que é que... Isso aí é uma passagem de Ezequiel, tá? Capítulo 18, versículo 21 ao 23. O que é que foi ensinado aí? Não, Que... por isso Oi? que Deus não castiga, né? Por isso que tem lá, ele fala na nota 101, né? Deus não castiga nem precisa perdoar. Justamente por isso que tu está acrescentando aí, né? Exatamente. Porque nós somos os autores, ele não precisa perdoar. Ele nos ama e nos ajuda na caminhada, porque ele sabe qual é o nosso futuro. O nosso futuro é a perfeição. Todos esses erros, por mais horríveis, né, que eles se afigurem, eles fazem parte da caminhada, né? Eles fazem parte do aprendizado. Então, quando diz eu não quero a morte do pecador, então não quer que ele deixe de existir. Por exemplo, não é só a morte física, tá? Do corpo físico, mas sentenciar perpetuamente ao inferno e se livrar daquele filho, né? Tirar aquele espírito do rol dos seus filhos. Quer que ele viva, para que ele continue. Não é só viver a vida do corpo, que ele continue reencarnando, que ele continue existindo. Ele não vai ficar nem trancado nem no céu nem no inferno. E eu o acusarei, ou seja, a culpa vai estar lá. O sentimento de culpa não desaparece até que ele se arrependa. E aí é aquilo que eu falei, do arrependimento, que faz parte do processo para iniciar para iniciar a reparação e a expiação, né? E aí vem a nona lei. Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, e aí vem aquela nota 101 que a Márcia falou. Pessoal, as notas do capítulo são extremamente importantes, tão importantes quanto o conteúdo, tá? Não deixem de ler. Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado que não se arrependesse e jamais se aperfeiçoasse sofreria sempre, e que, para ele, a pena seria eterna. A eternidade das penas, então, deve então ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto, ok? Então, ou seja, o que é que ele quer dizer com relativo e absoluto aí? É o que parece para o espírito que está sofrendo, tá? As consequências do erro. Outro dia eu estava falando com meu filho que 1 hora jogando videogame não é nada, passa num tapa. Agora, 1 hora fazendo uma prova é uma eternidade, é um sofrimento que 1 hora numa prova parece que não acaba. Então, imagina o que é 1 hora de felicidade, 1 hora de sofrimento. Uma vida inteira, né? Uma encarnação inteira de sofrimento ou uma encarnação inteira de felicidade. Qual é que parece mais curta? A de felicidade parece que passou no instalar de dedos, parece que acabou rapidinho. Então, todo sofrimento ele vai fazer parecer eterno, tá? A eternidade das penas, aquele sofrimento, aquele sentimento de culpa, principalmente quando a gente fala da culpa do espírito, tá? Aquele sentimento de culpa que fica ali corroendo o tempo todo, durante todos os seus anos de erraticidade, ele vai ficar sentindo aquilo sendo atormentado. O que é muito pior, o que chega a 1 hora, que é muito pior do que qualquer sofrimento que a gente passa numa existência na Terra, tá? É, Inclusive, eu estou vendo aqui nas minhas anotações que eu falei da teoria moral autônoma e a intervenção divina, que são duas teorias que não conseguem coexistir, né? Eu acabei pulando a parte da intervenção divina, né? Que se na moral autônoma a gente tem o processo de consciência, sofrimento, mudança de mentalidade, arrependimento e culpa, reparação e expiação,
Na intervenção divina, a gente vai ter um sistema de recompensas e castigos, a gente vai ter pecado e karma, né? No sistema em que a gente pode até conquistar os favores do céu, né? Conquistar o bem-querer de Deus. Ah, eu erro, eu sou pecador, mas Deus, eu estou vindo aqui na igreja, tá? Eu estou pagando meu dízimo, me dá uma ajudinha aí. Então a gente vai conquistando os favores dele através dessa filosofia, dessa doutrina da intervenção divina, que é um sistema heterônomo. Por isso que ele não consegue coexistir com a moral autônoma, que a autonomia e a heteronomia são dois conceitos opostos. E na heteronomia você tem Deus que é vingativo, que é punidor, tá? Que emite sentenças irrevogáveis, e o nosso destino não nos pertence. É Deus que vai decidir. Ah, tampouco a duração dessas penas, né? Desses sofrimentos, porque a gente tem que passar. E por fim, tá? E por fim, temos aí a. Por fim, não, desculpa. Não é o fim, por fim de hoje. Vamos ver aí a 10ª lei, que é uma condição inerente à inferioridade dos espíritos, é de não ver o fim de sua situação e de acreditar que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno, que é um desdobramento aí da 9ª lei, tá? Então, quando a pessoa, vamos comparar aí uma pessoa que já com 70 anos, que já tem um bom entendimento da vida, que já amadureceu bastante, com um adolescente. Para o adolescente, qualquer probleminha parece o fim do mundo, parece que nunca mais vai se resolver, parece que nunca mais vai acabar. E já para uma pessoa de 70 anos, tem muito mais paciência e calma perante os problemas, tem muito mais resiliência, né? Então, também é assim a evolução do espírito, tá? Quanto mais inferior, quanto mais imperfeito, mais o espírito vai tender a acreditar que está sofrendo para sempre, tá? Ele é impaciente, ele é ignorante, ele não entende, às vezes nem entende direito porque sofre, né? E isso vai parecer isso vai parecer uma eternidade para ele, tá? Então, por isso que é relativo e não absoluto. Ah, pessoal, então fica aí para gente a importância de termos responsabilidade sobre nossos próprios atos e que todo conhecimento, como esse aqui que a gente está absorvendo, ele não pode ser retirado, tá? Então é bola para frente, é daqui para frente. A gente não vai mais poder fazer vista grossa para os nossos próprios erros e querer varrer para debaixo do tapete. A gente está se tornando cada vez mais responsáveis pelos nossos atos e cada erro vai ter um certo peso, tá? Quanto mais alto a gente sobe num determinado entendimento, mais caro a gente se dispõe a pagar por ele, tá? Pessoal, eu sei que eu estourei o horário, vou parar o compartilhamento aqui. Desculpem ter estourado, mas esse capítulo pede aí uma atenção, uma dedicação, tá? Ele não é muito complexo, mas, enfim, por questões que já foram abordadas no início, tá? Eu tratei até aqui a 10ª, tá? Por questões pessoais, o nosso amigo Rafael não pôde tocar hoje, ele vai retomar na próxima quinta e vai continuar a partir da 11ª lei, beleza? Alguém quer fazer alguma colocação? Ou tem alguma dúvida? Não? Bom, então, e isso tudo aqui é um conteúdo muito inovador, sinal de que o pessoal está afiado nos estudos. Então, parabéns para todos nós aí, a gente está absorvendo muito bem, né? Isso é uma quebra de paradigma muito grande, pessoal. Não só para essa encarnação, para tudo que a gente sabe até hoje, né? Então vamos lá. Alguém quer fazer a prece? Eu posso fazer.
Opa, vamos lá, Márcio. Vamos pensar em Jesus, nos nossos mentores espirituais que nos acompanham nesse instante e agradecer por todas essas elucidações que foram apresentadas, por todas essas energias que foram depositadas em nosso espírito para nos fortalecer, para nos orientar, para nos serenar. Agradecer por esses fluidos tão salutares, tão benéficos, que nos envolvem nesse instante e que vêm acalentar nossas dores da alma, que vem dizer para nós que não estamos sozinhos, que a jornada é longa, mas ela é próspera também, que inúmeros companheiros amados nos envolvem, nos intuem, nos abraçam carinhosamente e nos dizem que nesse caminho há um mestre, o Mestre Jesus, que nos inspira, que é nossa fonte de aprendizado, de caminhada, que é nosso amigo, que é nosso médico da alma, e é diante dele que nós podemos repousar dos cansaços que às vezes nos abate, mas que a jornada ela é firme propósito, de que nós já temos esse firme propósito em nós e sabemos dessa doutrina que abraçamos, o quanto ela é benéfica para cada um de nós, o quanto ela nos favorece essa caminhada no bem, o quanto ela desperta cada dia mais as nossas consciências e o quanto nós estamos mais próximos do alvo, da nossa espiritualidade fortalecida, desse bem compartilhado, do amor divino que nos envolve, envolve os nossos familiares, envolve a toda a humanidade, tão sedenta de luz, tão sedenta de paz. Então nós só temos a agradecer por todos esses esses benefícios recebidos, essas possibilidades que nos aguardam e por tudo aquilo que pode ser compartilhado, estudado e acrescentado em nossos corações. Muito obrigada, nossos amigos de luz, por esses instantes, por ter essa possibilidade dessa chama que é tão esclarecedora, que é tão confortadora no nosso caminhar. E que realmente, quando houver dúvida, olhemos para os ensinamentos do Evangelho que Jesus nos deixou. E estejamos cientes que não estamos sozinhos. Há uma mão amiga, há inúmeras mãos a nos fortalecer e nos amparar. Muito obrigada mais uma vez, que assim seja. Pessoal, obrigado pelo comparecimento. Uma ótima noite a todos, bom descanso. Vamos continuar aí nas leituras e trocando figurinha no grupo. Grande abraço, boa noite.